Glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. No final do culto eu quero orar pessoalmente pelos doentes. Amém? Eu quero no final do culto que você que tem alguma enfermidade venha até a frente. E quando acabar a ministração, nós queremos orar um por um, ungir com óleo e abençoar a sua vida. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu quero falar nessa noite sobre fé. Eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre fé. Amém. Vamos animar, turma. Amanhã tem Palmeiras e Flamengo. Então amanhã. Não adianta estar frio e morto na igreja, amanhã está animado para torcer para o Flamengo, que é coisa que não é de Deus, né? O nosso goleiro está com a mão machucada. Ele não veio no culto da cura. Então nós vamos jogar com outro goleiro. Não sei como vai ser, se vai ser o Lomba, quem vai ser. Mas se nós perder, foi por culpa disso. Ouviu, Anderson? Se nós perder, foi por culpa disso. O Anderson disse que na minha casa ele nunca mais vai assistir Palmeiras e Flamengo. Que a gente massacrou ele a última vez. É que nós fomos campeão, né, Anderson, naquele dia, né? Puxa vida. Que Deus te cure, meu irmão. Vai no Veredas. Deus te tratar. Eu estou preocupado em pregar hoje. Quem foi para o encontro com Deus? Só para eu saber. Agora vocês sabem o meu segredo, como que eu prego. Agora vocês não me dão moral mais. Aleluia. Quem não foi no encontro com Deus e não sabe o meu segredo, como que eu prego, vai no próximo para descobrir. Amém? Hebreus 11, 6. Eu quero falar de um assunto assim um tanto quanto desconfortável, porque todo mundo nesse lugar já se sentiu sem fé, ou já tentou orar e tentou fazer alguma coisa em fé e se frustrou. Todo mundo nesse ambiente, com certeza. Ou será que eu tenho um semideus aqui? Uma quarta pessoa da Trindade? Não, pastor, ando em fé todos os dias, tudo que eu oro acontece, aleluia, glória a mim mesmo, de tão espiritual que eu sou. Não, muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Eu sou o pastor de vocês, gente, e me sinto muitas vezes frustrado, dizendo, por que eu orei e não aconteceu? O que aconteceu? Por que eu não vi um milagre? Ou por que Deus não me respondeu? Agora vocês vão levantar e vão dizer, vamos embora, se o pastor está assim, então estamos quebrados. Hebreus 11, 6. O que eu vou ler é desagradável demais. A Bíblia muitas vezes é desagradável para nós, para a nossa carne. A nossa carne não gosta da Bíblia, porque a Bíblia nos confronta. A Bíblia não passa a mão na nossa cabeça. Deus sabe o dia que você está à beira de morrer, daí vem uma palavra. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo os feixes com júbilo. Mas não é todo dia que tem essas palavras, não. Às vezes é duro. Eu recebi uma palavra de Deus essa semana tão dura. Eu falei para Dani, o Espírito Santo comigo às vezes ele é tão duro. Eu falei assim, eu estava orando, buscando a Deus, no meu tempo de buscar a Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero ser embriagado do Espírito. E na hora Deus falou comigo assim, ué, está bebendo tão pouco? Quer ser embriagado, tem que beber mais. Tem que ler mais a Bíblia, tem que buscar mais, tem que... Vai lá, adianta. Quer ser embriagado do Espírito, tem que se encher do Espírito. Amém? Tomei um martelinho da presença de Deus e quer ficar bêbado, não vai dar. Hebreus 11, 6. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou ler de novo. Eu nunca confio na primeira leitura, porque parece que nossa cabeça não... Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora? Espírito Santo, fala no nosso coração. Meu amigo Espírito Santo, meu amado amigo Espírito Santo, fala no nosso coração. Nos conforta, nos consola, nos exorta, nos levanta, nos impulsiona, nos envia. Mas fala, Senhor, que essa noite possa ser uma noite de instrução. Em nome de Jesus. Amém. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se eu duvido. O oposto da fé é a dúvida. Quando nós vamos para alguns textos da palavra de Deus, nós vamos ver que diz o seguinte. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 6. Alguns versículos eu vou só ler e você permanece com a Bíblia aberta em Hebreus. Diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Essa pessoa é instável em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Quando você não é movido por fé, você pode até se empolgar com algum tema em algum determinado momento e agir como uma onda. Você se empolga, você põe energia, você gasta dias, você gasta horas, você crê e vai, e de repente as coisas não são como você esperava. E daí o que acontece quando não são como você esperava? Morre na praia. Deus tem me discipulado tanto nisso. Deus tem me confrontado tanto nisso. Em alguns momentos da minha vida eu me sinto nesse fluxo de onda. Agora nós vamos falar sobre milagres. E vamos. Daí chegamos lá no auge. Não aconteceu tudo como eu esperava. Então agora vamos falar sobre amor. Deus tem me confrontado nisso. Quem é como uma onda do mar, que vai de momento em momento, de emoção em emoção, de fase em fase, mas morre na praia, ou seja, é muita intensidade por um curto período de tempo, a Bíblia está dizendo, não vai receber nada de Deus. E talvez você seja constante em algumas áreas da sua vida, mas tem áreas da sua vida que você tem vivido de picos em picos, de onda em onda. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Não incomoda vocês esse texto? Eu me incomoda, porque eu percebo que tudo está correndo muito bem. Eu estou animado com as coisas de Deus, eu estou animado com o ministério, eu estou animado com o que Deus está falando comigo, e eu estou muito empolgado. Eu vou lá em cima, mas de repente o que faz é um banco de areia embaixo, que faz a pressão, né, da água. Quando ela colide com aquele banco de areia, pá, e de repente surgem barreiras na minha vida. E quando surgem barreiras, cadê aquela força? Não é como a correnteza de um rio que corre e vai arrastando tudo que tem pela frente. Você pode represar, mas tem que soltar em algum momento, porque senão você não segura o rio. Mas a onda do mar, ela sobe e cai. Ela é forte, ela é alta, ela é grande, ela faz barulho, mas ela cai rapidinho. E Deus não quer que você viva assim, porque isso é dúvida. Quando nós duvidamos, é semelhante à história de Pedro. Quando nós vamos para Mateus 14, 31, quando Pedro, ele crê, ele fala para Jesus: Jesus, se és tu, então manda que eu vá sobre as águas. E Jesus diz: então vem. Em que área da sua vida Jesus está dizendo vem? Em que área da sua vida Jesus está dizendo pula do barco, confia, vem? Aí a Bíblia diz que Pedro, ousadamente, em fé, porque isso é fé, ele vai pisando na água e andando sobre a água. Mas a Bíblia diz que de repente ele vendo Jesus, crendo em fé, de repente ele começa a ouvir o barulho do vento, e tempestade, e vento. Ele começa a olhar para as ondas, para os ventos, e o que a Bíblia diz? Nisso ele começa a afundar. E isso aqui é tão espiritual, porque Pedro sabia nadar. Por que ele vai pedir ajuda para Jesus? Fracassei, só voltar nadando para o barco. Mas foi algo que sugou Pedro para baixo. Pedro foi afundando e Pedro gritou: Senhor, salva-me. E Jesus vem e levanta Pedro. A minha pergunta é: como termina essa história? Todo mundo fala de Pedro ter andado sobre a água, de Pedro ter fracassado e afundado, e Jesus ter salvado ele. Mas a minha pergunta é: como termina essa história? A Bíblia não dá detalhes. Eu suspeito, é uma suspeita pessoal e particular, que Pedro voltou andando sobre as águas com Jesus. Faz sentido, Adriano? Faz, né? Ele voltou caminhando. E se a gente tem um relance da personalidade de Pedro, ele deve ter se achado muito por isso, hein? Mas o que eu quero dizer é que o oposto de fé é dúvida. O oposto de fé é dúvida. Eu sou um homem de fé, você é uma pessoa de fé, mas quantas vezes nós somos abordados por um pensamento de dúvida? Vocês têm isso? Acontece com vocês isso aí? Porque comigo acontece direto.
Alguém começa a contar um milagre, começa a vir uma voz dentro da minha cabeça. Ah, mas isso aí também exagerou, né? Parece que não. Parece que é só no tempo de Jesus. Parece que não é para nós. Ou então eu vou orar, eu vou fazer algo, vou me mover em fé. Mas será? Será que vai acontecer? Será é o quê? Fé ou dúvida? Dúvida. Eu gosto de uma pequena história que o André Hummel, meu amigo André Hummel contava, eu gosto dessa história, ajuda você a entender o que é fé e o que é dúvida. Uma mulher sozinha, viajando, ela começa a perceber que seu tanque de combustível o ponteiro está baixando, ela está longe do seu destino, não chega em nenhum posto, e ela viaja quilômetros e quilômetros, e de repente o ponteiro entra na reserva, e ela começa a ficar desesperada, vai acabar a gasolina, não tem posto, ela não está encontrando posto na estrada, ela não sabe o que fazer, então ela começa a entrar em um momento de fé, ela começa a falar: Deus, não tem combustível, está acabando o combustível, e eu preciso que o Senhor faça um milagre para que eu possa chegar até o próximo posto. E ela começou a orar, e ela começou a interceder, e ela começou a falar, ela começou a declarar, porque fé muitas vezes começa com declarações de fé. Ela começou a declarar, ela começou a orar: Deus abençoe esse carro, faz verter gasolina aqui, faz o carro chegar até onde tem que chegar. E quando ela começou a orar, aquilo começou a esquentar, e ela começou a crer, e o ponteiro começou a subir, como se o frentista estivesse enchendo o tanque, ela dirigindo, e o ponteiro começou a subir, enchendo o tanque. Aí ela olhou e ela falou assim: eu não acredito. Pum, o ponteiro voltou no final. O André Hummel gostava de contar essa história para dizer o quê? Eu não acredito é uma palavra de falta de fé, é dúvida, é medo, é incredulidade. Então nós temos o texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Fé é confiar, fé é ter certeza e crer. Aí se você for para o capítulo 11, versículo 1, se você correr o seu olho aí para o versículo 1, vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé é convicção, é certeza. É certeza. Gente, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, me diz uma coisa, uma pergunta para vocês: qual era uma das coisas que Jesus mais tinha de prazer de fazer, que ele mais fez pelo ser humano durante os 3 anos do seu ministério? Me fale. O que mais ele fez pelo ser humano durante o seu ministério? Milagre. O que mais? Especificamente, curar. Jesus vem na terra e passa 3 anos. E o que ele mais faz durante esses 3 anos é curar os doentes. A minha pergunta é ou não é que, olhando para Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos, entendemos, e é meio óbvio que das coisas que Deus mais quer fazer é curar o doente? Deus quer curar. Mas daí quando você vai orar por você, quando você está doente, você sabe, você leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns não leram, então vão ler. Mas você leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Você fala: Deus tem poder para curar, Deus quer curar, Deus cura, e eu vou orar para que eu seja curado. Aí o que vem na sua cabeça? Mas será? Será que eu não tenho que ir em uma conferência de cura? Ou talvez pedir para o pastor orar por mim? Daí agora, depois dessa pregação, você vai dizer: até o pastor às vezes está duvidando, agora está todo mundo quebrado. Vamos ter que ir alguém poderoso que ora. Não, está errado. A Bíblia diz que Deus tem poder para curar, quer curar, é vontade de Deus de curar, e Ele cura através da oração de qualquer crente. Qualquer crente pode orar por um doente. Qualquer crente pode orar por si próprio. Qualquer crente pode receber um milagre, porque está escrito na palavra, é uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, Deus é fiel e Deus quer curar. Deus quer curar nos nossos PGs. Você vai terminar o PG, você vai orar pelos doentes. Deus quer se manifestar e realizar milagres. Ah, pastor, mas um dia eu orei, daí Deus não curou. Do outro dia eu orei, Deus não curou. Aí outro dia eu orei, Deus não curou. Daí eu parei de orar. Onda do mar. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Não vai receber. Nós precisamos entrar, escutem isso, porque é uma palavra para a igreja. Nós precisamos entrar em um fluxo contínuo como um rio.
Nós precisamos entrar no rio de Deus. Nós precisamos ter constância. Nós precisamos orar até ver as coisas acontecerem, até se manifestar, até se cumprir, até acontecer. Porque é a promessa de Deus. E a fé é a certeza das coisas que parecem impossíveis. A fé é a certeza das coisas invisíveis. A fé é confiar em Deus. A salvação vem pela fé. Deixa eu falar algo para você. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês sabem que vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, quando você morrer, você vai para o céu, você vai para o inferno. Um crente precisa ter convicção de que ele vai para o céu. Porque ele vai para o céu pela graça, pelo sangue de Jesus. Ele não vai por merecimento, ele não vai porque ele é santo, ele não vai porque ele é bom, ele vai porque ele tem uma aliança com Cristo. Amém? Os encontrados do encontro com Deus estão com isso gravado aí na mente, está claro. Eu tenho fé que eu vou para o céu, eu não tenho medo de morrer. Não tenho dúvida do lugar que eu vou. Se você tem dúvida do lugar para onde você vai depois da morte, você ainda não está com aliança com Cristo. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Cristo. Você pode fazer hoje. Você precisa ter convicção para onde você vai. Mas o que eu quero explicar é que a mesma convicção de que você é salvo é a mesma convicção de que Deus cura o doente. E como que nós cremos para uma coisa e não cremos para outra? Precisamos crer em cura. Precisamos crer em milagres. Precisamos crer em sinais e maravilhas. Precisamos orar pelas coisas. Precisamos impor as mãos. Precisamos clamar. Precisamos pedir. Precisamos, interceder. Precisamos profetizar. E precisamos exercer a nossa autoridade em Cristo Jesus. Amém? A fé, nós somos salvos pela fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 vai dizer: o justo viverá pela fé. A vida do justo, aí lembrando, nós não somos justos porque somos bons, ou porque temos justiça em nós. Nós somos os justos porque nós somos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Certo? Então aqui nós somos os justos por causa de Cristo. Cristo trouxe justiça para nós. Então nós vamos viver pela fé, ou seja, a nossa vida depende da fé. Nós precisamos crer para viver a vida. Nós precisamos profetizar, nós precisamos orar, nós precisamos olhar com os olhos da fé. O nosso Deus é um Deus que realiza milagres. O nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Eu aprendi algo em 18 anos ministrando e sendo um pastor. Eu aprendi que não existe pessoa difícil para Deus. Deus pode salvar qualquer pessoa. Pastor, nos dê uma prova. Olha esse auditório. Deus salvou você. Se Ele salvou você, Ele pode salvar qualquer pessoa. Porque eu era um caco, nós éramos difíceis. Muitos aqui riram dos crentes, viram, tomaram na cara. Riram dos crentes, falaram que nunca iam ser crentes. Tinham vergonha, falaram: meu Deus, nunca vou ser crente. E hoje está aqui você. Olha como que você vem para a igreja. Olha como você vem para a igreja. Você lá, anos atrás, rindo dos crentes, e 3 anjos assistindo, dizendo: ah, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Deve ser muito bom andar com os anjos e com o Espírito Santo. O Espírito Santo deve dizer assim: ah, vai rindo, vai rindo, vai rindo, vai rindo. A tua hora vai chegar. E chegou, glória a Deus. Amém? Gente, Deus salva qualquer pessoa. Pense na pessoa mais difícil da cidade, que você diz: essa pessoa nunca vai ser um crente. Pense nessa pessoa. Só espere. Pode ser que você veja o batismo dessa pessoa e veja essa pessoa crente andando com Jesus. E o melhor, quando vem para a igreja aquela pessoa que você tem raiva dela, aquela que não te pagou, aquela que te odiou, aquela que falou mal de você, aquela que você não vai com a cara. Aí entra na igreja, aí você pensa: e agora nem na igreja eu tenho paz. Um mês para você estar com o coração incomodado do Espírito Santo, dizendo: vai, perdoa essa pessoa, dá um abraço nela, vá lá tratar ela bem. Essa é a igreja de Jesus. Amém?
A Bíblia vai dizer que os milagres vêm pela fé. Em Mateus capítulo 9, versículo 29 diz: seja feito conforme a fé que você tem. Gente, os milagres, eles têm uma relação com a fé das pessoas. Então nós precisamos de fé. E aí, a pergunta é: como está a sua fé? Se o oposto de fé é dúvida, o quanto você tem tido dúvida no seu coração de que Deus pode fazer? Quantas vezes você tem tido medo do seu coração? A dúvida afunda, a dúvida nos faz ser semelhante às ondas do mar. E agora eu quero trazer uma resposta. Tudo isso aqui era a introdução para me trazer uma pregação que é a resposta para você. Você está com o seu coração aberto, com a sua mente receptível para receber a palavra de Deus? O tema da mensagem é como aumentar a minha fé. E eu quero trazer 7 estratégias, bem pragmáticos, 7 passos para aumentar a sua fé. Todos passos bíblicos, amém? Vamos lá, pegue sua Bíblia. Você vai ter que trabalhar hoje, porque não é justo que eu trabalhe sozinho e que você continue sem conseguir manusear bem esse livro. Então, vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Primeira estratégia para você aumentar a sua fé. Você quer ver milagres, quer ver a obra de Deus, quer ver conversões, quer ver sua vida transformada, quer ver a vida das pessoas transformada, você quer orar por doentes, você quer ver esses doentes ser curados, você quer ver sinais na sua vida, amém? Diz amém mais alto, porque senão não é fé. Nós temos que crer, amém? Vamos animar essa noite aqui. Primeira coisa, como aumentar a minha fé? Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Eu gosto muito, o primeiro ponto para mim, ele vale por 3. Romanos 10, 17. Aleluia. Aleluia. Eu amo essa minha Bíblia nova, que eu me bato mais para achar as coisas. Amém? E o que diz? Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Primeira estratégia para aumentar a sua fé: você vai precisar se alimentar da palavra de Deus. Você vai começar a ler a palavra e você vai começar a ver que de Gênesis a Apocalipse são homens e mulheres vivendo no sobrenatural. O homem é jogado dentro de uma fornalha, né? Os 3 amigos são jogados dentro de uma fornalha ardente. Os caras que vão levar eles na porta para jogar eles dentro da fornalha, morrem de tão quente que está a fornalha, e eles entram na fornalha. De repente o rei olha para dentro da fornalha, eles estão caminhando no meio do fogo, e o rei fala: não foi 3 que a gente jogou? Estou vendo 4, e um deles não é normal, é semelhante ao Filho dos deuses. Ele não sabia quem era Jesus. E os homens saíam ilesos. A Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça e não queimaram um fio de cabelo. Se você levar um sapecão de ligar o fogo e acender, e aquilo vir só aquele sapecão, já queima a sobrancelha, já queima a cílio, já queima o cabelo, já cheira. Eles não queimaram um fio de cabelo. A Bíblia fala de um homem que foi fiel a Deus, e por ser fiel a Deus foi jogado na cova dos leões, Daniel. E a Bíblia diz que ele passa a noite numa cova de leões famintos e no outro dia está vivo. E o rei, é tão interessante que todos os reis eles estão envolvidos na história, né? E vai lá o rei Dário. Olha, até o rei teve fé. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus, sabia que Daniel não devia nada. Ele caiu numa cilada dos magistrados, lá dos homens importantes que criaram uma sabotagem para Daniel. E Daniel passa a noite numa cova de leões famintos. No outro dia de manhã, olha a fé do rei. O rei levanta, vai lá perto da cova: Daniel! Daniel grita: o quê? Olha a fé, até o rei teve fé. Porque o rei podia dizer: puxa, perdi Daniel. Não tem por que chamar o nome de Daniel. Mas ele foi, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Daniel era conhecido na Babilônia por um homem de fé.
Gente, o que mais que eu posso contar? Eu posso parar de pregar só para contar. Tudo na Bíblia é uma mistura de seres humanos, com suas falhas, com seus defeitos, mas quando eles clamam a Deus, quando eles creem em Deus, eles vivem o sobrenatural. Então quando você lê a Bíblia, você alimenta a sua fé. Quando você lê a Bíblia, você alimenta, né? Eu gosto de uma expressão que eu ouvi de um homem chamado Norvel Reis. E o Norvel Reis, ele disse o seguinte, ele disse assim: hoje eu acordei tão aflito, estou com aflição no meu coração, aquela aflição, aquela coisa desgraçada, aquela coisa ruim. E o Norvel, ele diz o seguinte, ele era amigo do Kent Hagin, ele disse o seguinte, ele disse assim: aflição, eu quero te dar um café da manhã. Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Vamos lá, aflição. Coma teu café da manhã. Uma porção de Mateus agora de manhã para começar o dia. Ao meio-dia eu tenho um almoço para você, aflição. Agora você vai ler Marcos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Aflição, eu tenho um jantar para você, aflição. Agora você vai ler Lucas. Quero ver, aflição, como você vai reagir a esse jantar. Aflição, e para terminar o dia tem a ceia. Agora vamos para João. Você vai comer da palavra, você vai se alimentar da palavra, você vai se encher da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que o perfeito amor vai lançando fora todo medo. A fé vai aumentando. Então se tem uma resposta, eu vou trazer 7 estratégias, mas se tem uma que é a principal, é a que a Bíblia está respondendo. Como ter fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Essa é uma boa notícia para a modernidade, porque o aplicativo da Bíblia e o Version você pode ouvir em áudio. Aquelas pessoas mais agitadas que gostam de ouvir fazendo alguma coisa para aproveitar o tempo, você pode ouvir a Bíblia. E está tudo certo. Eu censurava a Daiane por ela ouvir a Bíblia, daí um dia ela falou o seguinte para mim: Jonathan, se você for a São Paulo de carro, dá para chegar em São Paulo? Eu falei, dá. Se você for de avião, chega em São Paulo? Chega. Se for de bicicleta, chega em São Paulo? Vai demorar, mas chega. Ela falou, essa é a forma de ler a Bíblia. Se você ler ou ouvir, vai chegar no mesmo lugar. Muda um pouco a velocidade e o tempo, mas vai chegar. Ela é afiada assim mesmo. Ela gosta muito de ouvir, né? Tá auditiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela vai moldar os seus pensamentos. Ela vai preencher, ela vai ocupar. Você começa a ler a Bíblia, vai ocupar, decorar versículos. Notícia: nossa geração tem um déficit de 18% de capacidade de memória em relação aos nossos pais e avós. Estamos perdendo a capacidade de memória. Por quê? Por falta de uso, pela quantidade de tecnologia. Nossos avós precisavam saber a tabuada, nossos pais precisavam fazer conta o tempo todo. Se acender a boca do fogão, Júlia, e não acender na hora e esperar um pouco, dá uma sapecada no rosto? Vigia. Então você tem que decorar. Mas pastor, eu não consigo decorar. Claro, porque nossa mente está viciada em conteúdo barato, em conteúdo fácil, em pedacinho de pregação do Instagram. Esquece, gente. É texto, é ler capítulo, é ler livro, é ler 3, 4. Mas eu perco o foco. Óbvio, porque nós estamos viciados em conteúdos baratos, rápidos, superficiais, perversos. Nós precisamos voltar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero falar, vou falar agora do meu coração. Gente, eu não quero pastorear uma igreja de bebês. Os bebês estão lá no berçário. Vocês precisam crescer. E como vocês vão crescer? Parar de depender de pastor, parar de depender de líder de PG, parar de depender da irmã da oração. Eu vou chamar a Sol para fazer uma oração forte por mim. Deixa a Sol cuidar da vida dela. Você pode orar. Você pode fazer. Você pode crer. O mesmo Deus da Sol é o teu. Então vai orar o tanto que... eu vou pedir para o Wallace, ele
diz se eu devo ou não fazer uma coisa, se Deus revelou alguma coisa para o Alan. Você pode pedir a Deus, vai orar, vai jejuar. Gente, às vezes nossa agenda está cheia, você fica 2, 3 semanas esperando, mas Deus está disponível, é a minha agenda que está cheia. A Júlia ficou espantada porque eu tinha 355 mensagens não lidas no meu WhatsApp. Se foi algum de vocês, me perdoem, me ajudem, manda mais que uma vez, não sei, manda um pombo correio, Dudu não está aqui hoje, mas manda um pombo correio, mas não fiquem tristes o dia que acontecer de eu não responder, insista, porque eu vou responder, eu amo vocês. Mas eu quero ser pastor de uma igreja de adultos. Você precisa ler a Bíblia. E você precisa até duvidar do meu sermão. Quem é o Jonathan? Vai segunda-feira pesquisar se o que eu estou falando está certo. Será que eu estou pregando certo? E se eu estiver enganando vocês? Ah, Jonathan, mas você é carismático, a gente confia em você. Está errado, não tem que confiar em ninguém não. A gente confia em Deus. Esses dias eu falei para a Dani, você confia em mim, amor? Ela disse, eu confio só em Deus. Vigia, Jonathan. Maldito homem confia no outro homem. Puxa, mas eu achava que você confiava em mim, hein? Eu não escuto, eu confio em você faz muitos anos, gente. A Dani confia em Deus. Então deixa eu dizer para você, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Billy Graham dizia o seguinte: a leitura da Bíblia é a forma mais direta de fortalecer a fé. A palavra de Deus é o alimento da alma. Tem que ler. Tem que ler, tem que abastecer. Eu quero ter fé. Só que daí sabe o que vocês fazem? Assim como eu já fiz tantas vezes e o Espírito Santo tem me confrontado? Beleza, então é lendo a Bíblia que eu vou aumentar a minha fé? Então beleza, então agora eu vou ler a Bíblia. E aí o que nós fazemos? Aquela onda que é um monstro, de repente ela bate no teu pé aqui, ó. Dura pouco tempo, é de curto prazo. Quero mencionar 2 homens que eu vi Deus usar poderosamente. Um deles, Luciano Subirá. O Luciano Subirá foi um homem que desde os seus 15 anos lia a Bíblia inteira várias vezes no ano. Ele lia a Bíblia inteira em 3 meses, ele lia a Bíblia inteira, em 3 meses lia de novo no ano, dos seus 15 anos. Deus o usou poderosamente e nós somos abençoados pelo Luciano Subirá até hoje. Mas um homem que lia a Bíblia constantemente. Lia. Kent Hagin. O Kent Hagin, ele orou mais de 1000 vezes o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Efésios. Ele leu 150 vezes do Novo Testamento. Um dia Jesus apareceu em uma visão e Jesus deu a ele uma palavra. E ele falou, mas Jesus, aonde que está isso na sua palavra? E Jesus falou, eu vou falar para você. Ele disse, olha Jesus, eu li 150 vezes no Novo Testamento e eu nunca vi isso aí. Jesus falou, deixa comigo que eu vou te mostrar. Lia a palavra, orava a palavra, meditava na palavra. Então você precisa amadurecer. Ou você vai ficar dependendo de alguém para orar por você a vida inteira. Você precisa ler a Bíblia. Eu tenho falado isso, mas hoje eu queria dar ênfase. Você precisa ler a Bíblia, você precisa de substância. O Lucas gosta de academia, né, Lucas? E ele é um homem grande. Lucas, me diz uma coisa. Treino é importante? Certo. Né? Hormônio é importante, não vamos tocar muito nesse assunto, mas é importante, certo? Precisa ter hormônio, o cara precisa ter hormônio para, né? Pode ser natural, né? Mas vamos lá, importante. Mas me diga uma das coisas, Lucas, mais importantes do treinamento para se ganhar massa muscular, que é obrigatório, que sem isso não tem como. Dieta. E quando ele fala dieta, não é cortar comida, é aumentar comida. Esses dias ele estava com 8 ovos fritando de manhã para tomar café da manhã. 12 ovos. Aí o Lucas vai andando, parece um armário, vai batendo nas coisas. É obrigatório comer para crescer. Então nós precisamos da palavra. Agora, escuta. Gente, vocês estão querendo amadurecer? Estão ou não? Vamos lá, gente. Você vai no Netflix, você vai ter lá o David Leonardo. É lindo, bom, é legal. Mas aquilo ali não é substância para vocês. Aquilo ali é uma estratégia para alcançar gente que não quer Deus, que através do David Leonardo vai conhecer e começar a conhecer a palavra de Deus. Mas não é para vocês. Nossa, pastor, eu estava assistindo David Leonardo, achando... É bom, mas é o começo.
O apóstolo Paulo vai falar que tem que se alimentar de substância, palavra, ler livro inteiro, tentar compreender, comprar a Bíblia de estudo, ler materiais de pessoas confiáveis, que são comentários bíblicos para entender o que a Bíblia diz, falar da palavra. Teve uma época que nós fizemos uma leitura da Bíblia inteira. Lembra numa época que nós estávamos ali? Meu Deus, lendo a Bíblia inteira em 100 dias. Quando a gente se encontrava com aquela turma que estava lendo a Bíblia inteira em 100 dias, nós não conseguíamos falar de outra coisa, porque nós estávamos lendo 15 capítulos por dia. A nossa cabeça um dia estava tocando uma música aqui, a Daiane estava se esquivando das espadas de Josué e sangue. Nós estávamos acordando à noite e vendo gigante, e vendo anjo. Nós estávamos lendo a Bíblia todo dia, bastante. Nós encontrávamos com as pessoas, nossa conversa era: meu Deus, o que Deus fez na vida de Moisés. Nós tínhamos conteúdo. Então nós vamos precisar de conteúdo, de substância. Então David Leonard, gente, é uma estratégia muito boa para quem está muito zerado, para quem está cru. Vocês vão precisar de alguma coisa a mais. Se forem rápidos, anotem. Vocês vão precisar ouvir pregadores como Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, certo? Coisas. Vocês são crentes, vocês precisam ir um pouco além. John Piper, Timothy Keller. Vocês vão precisar ir um pouco além. Amém? Lê. Minha pergunta para você: qual foi o último livro que você leu na sua vida? Livro inteiro, livro, não Bíblia, livro. Não respondo. Você não lê. Eu não gosto de ler. Dá para crescer sem comer, Lucas? Dá? Não dá. Vai definhando. Não tem nada da cabeça. Assistiram o filme Caramelo na Netflix? Que engraçado, né? O filme Caramelo é um bom filme. Pouco dramático, um filme brasileiro dramático. É um bom filme, eu assisti. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Viu, nós precisamos sair do que é só simples, barato e fácil. Nós precisamos ir para alguma coisa de mais conteúdo, certo? Precisamos ler. Precisamos ler. Precisamos de leitura. Precisamos aprender, crescer. Lê um C.S. Lewis. Lê um Evangelho puro e simples. Lê alguns autores. Eu poderia citar vários. Mas você precisa começar a sua caminhada com Deus com mais profundidade. Amém? Você precisa se inspirar, você precisa crescer, você precisa se alimentar. E eu tenho uma história muito linda de uma mulher que teve um câncer na igreja do pastor amigo meu aqui em Blumenau, do pastor Edson Mesquita. Ela teve um câncer grave, uma senhora, e ela chegou para o pastor e falou: pastor, ore por mim para que eu seja curada. E ela não foi curada. Então ela foi para casa e ela começou a ler Atos. E ela leu o livro de Atos inteiro. E ela falou: eu vou ser curada. Ela viu em Atos as manifestações do poder de Deus. E ela leu Atos de novo. E ela começou todas as semanas a ler Atos inteiro. E ler por 30 dias. Um dia eles estavam tendo uma reunião de oração na igreja. E sabe quando se empilha as cadeiras de plástico? Chegou um diácono para o pastor Edson Mesquita e disse assim: pastor, estamos com um problema. E o pastor Edson falou: qual o problema? Sabe a irmã tal? Essa irmã que estava com câncer. Ela agarrou numa pilha de cadeira. Ela está abraçada com a pilha de cadeira. E ela disse que ninguém vai tirar ela de lá, que ela só vai sair daqui da igreja quando ela estiver curada do câncer. E o pastor falou: vocês oraram para ela? Eles falaram: não, viemos contar para o senhor. Ele falou: mas se ela disse que quer ser curada, vocês tinham que ter posto a mão e orado. E o pastor foi lá, e a irmã, depois de ter lido Atos várias vezes, ela estava agarrada nas cadeiras e disse: eu não saio daqui enquanto eu não for curada. O pastor falou: posso orar por você? Meu amigo ele falou: posso orar por você? Ela falou: pode. Ele orou por ela. Ela desmaiou no chão, levantou, foi para casa, pegou foi fazer os exames. Zero câncer, totalmente curada. O médico foi gentil, deu toda a documentação para ela, documentação do câncer antes e depois. Muitas vezes lá na igreja em Blumenau, ela testemunhou com os documentos: tinha câncer, não tenho mais, mas ousou aumentar a sua fé através da leitura da palavra. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer que você amadureça.
Vocês não são dependentes de pastor. Estamos aqui para servir vocês, mas não para carregar vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para instruir vocês, mas você tem tanta fé e tanto acesso a Deus quanto nós. Nós não somos melhores do que vocês, não temos mais unção, mais poder de Deus por sermos pastores. Mas nessa corrida da fé eu quero ver vocês me pegar, porque eu estou a fim de virar um rio. Falei, Deus, eu quero virar um rio corrente. Eu quero orar, pode demorar, mas eu não vou viver uma vida escassa de milagres. Eu quero ver Deus se manifestar. Eu agora não sou mais uma onda, agora sou um rio. Amém? Segunda estratégia para você aumentar a sua fé, através da oração. Em Lucas 17:5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Nós vemos os apóstolos dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós vemos aquele homem que Jesus diz: você crê? O pai do filho que ficava endemoniado, você crê? Ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda a ter fé, me ajuda a crer. Você vai orar. E eu tenho um exemplo para dar para vocês maravilhoso. Quer um exemplo bom? Bom mesmo, esse é bom pra caramba. Quando você vê um jogo de futebol, eu já montei meu time de futebol para amanhã no churrasco dos homens. Primeiro eu queria saber quem trabalha na Trombini, porque os que trabalham na Trombini já iam ser do meu time. Se alguém trabalhasse na Aço Metais, daí é do meu time garantido, porque na Aço Metais, para entrar, tem que jogar bola. Eu falo lá pro Zé, para entrar na Aço Metais tem que saber jogar bola. E na Trombini é mais ou menos assim, se você for bom de bola, fica na Trombini. E aí eu já comecei a montar meu time. O meu time vai ser o Guinho, o Dante, eu falei, o Andrei, eu já comecei a montar, né? O Luciano, fui montando. Eles falaram que eu estou errado, que não pode fazer isso. O alemão disse: pastor, eu vou dividir os times. Aí se o alemão falou, né? Aí eu fiquei quieto, né? Vou enfrentar o alemão? Eu não. Uma estratégia. Quando você vai assistir um jogo de futebol, você vai perceber que não adianta ter estrelas, bons jogadores. O Anderson também, você vai no meu time, Anderson, tá? Não adianta ter estrelas. Tem um negócio que precisa ter, que é entrosamento. O que é entrosamento para quem gosta de esporte? Entrosamento é eu jogar tanto tempo com o meu colega de ataque que eu meio que consigo prever o que ele vai fazer e ele consegue prever o que eu vou fazer. Eu consigo saber que jogada ele vai fazer. Oração vai gerar em você intimidade com Deus, vai gerar em você entrosamento com as coisas de Deus. Será que está fazendo sentido? Deixa eu dizer uma coisa, porque às vezes Deus está cruzando algo para você, mas você está aqui atrás. Deus está te colocando... Aí, sabe quando o cara faz uma jogada perfeita, mas não tem ninguém para receber a bola? O teu milagre está assim. O Senhor fez toda a parte dele na cruz do Calvário, está tudo certo, Ele está lançando, mas você está aéreo. Eu lembro quando eu levava o Davi e o Benjamin para jogar futebol, e eu ia assistir ele jogar futebol, do nada o meu jogo rolando, e o Davi olhando para o refletor do ginásio. Eu dizia: Senhor Deus, tirei ele do futebol, coloquei no rap agora, vai estar no rap, no basquete ele vai bem, mas agora ele virou jogador de bola, né? Agora ele quer jogar bola todo dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, oração vai te dar entrosamento com Deus. Você vai começar, deixa eu explicar para vocês, você vai começar a sentir coisas assim, vontade de orar por alguém, vai te dar vontade de dar uma palavra para alguém. Você começou a viver essa vida de leitura da palavra, de oração, você começa a ter impressões. É como se você estivesse percebendo que o Senhor está prestes a fazer uma assistência, a colocar algo nas suas mãos. E você vai começar a depender de Deus. E você vai começar a depender do Espírito. Então você precisa de oração para gerar intimidade. Você pode orar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Se prepare, Ele vai te dizer para você ler mais a Bíblia do que eu estou dizendo para vocês. Mas oração aumenta a nossa fé. 3, você precisa começar a declarar, confessar, falar com a boca. Em 2 Coríntios 4:13 diz: com o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você vai ter que começar a orar. Deixa eu contar uma história para vocês. O ano que vem vocês vão ter a prova. Todo mês de setembro eu ficava me amaldiçoando.
Eu começava a ter crise de alergia, de rinite alérgica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. É uma rinite, é uma doença, é mal. É mal, não quero isso na minha vida. Deus é poderoso para me curar e me livrar de todo mal. Não importa o tamanho da doença. Você precisa orar por cura para qualquer dor de cabeça, qualquer coisa. Você precisa começar a exercer a sua fé. E todo mês de setembro eu me amaldiçoava. Por que eu me amaldiçoava? Eu começava a espirrar perto de alguém e eu dizia assim: não, todo ano, é assim mesmo, todo ano eu sou alérgico, todo ano tenho rinite. Eu já estou encomendando a rinite do ano que vem. Esse ano eu tive umas crises feias de rinite, mas eu comecei a declarar: eu não tenho rinite todo ano, em 2026 eu estou livre da rinite. E agora estou falando na frente de todos vocês. Então, se vocês me verem espirrando em setembro do ano que vem, vocês repreendam em nome de Jesus, porque é o capeta. Igual aquelas pessoas que espirram falando sai, né? Sai! Em nome de Jesus, né? Mas o que eu vou dizer para vocês? Por que me amaldiçoar? Por que declarar que é assim? Por que dar essa sentença sobre a minha vida de alergia? Não. Ou então diz assim: não, aqui em Freiburg é normal, todo mundo tem rinite. Não, não é normal, é doença, é enfermidade. Deus não se agrada disso. Se Deus se agradasse, Jesus não ia estar curando. Tem vários textos que diz que naquele dia Jesus curou todos que trouxeram para Ele. Não tem escolha, não tem exceção de pessoas. Ele tirou a febre da sogra de Pedro. Ele fez o morto ressuscitar. Ele curou o cego. Ele curou o rico. Ele curou o pobre. Ele curou todo tipo de doença em todos os lugares, para todas as classes sociais. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não fica escolhendo uma doença mais poderosa para então te curar. Ou não tem uma doença mais forte para te matar. Você não precisa morrer de doença. Eu gosto de uma história de Candy Hay, que chegou uma senhorinha de 93 anos. Ela disse: Candy Hay, fiquei com câncer e expulsei o câncer em nome de Jesus, fui curado e vou morrer saudável. Com 93 anos, não precisa morrer doente, pode morrer só de velhice. A Bíblia diz que Jacó chegou um momento que deitou, juntou as pernas e entregou o Espírito a Deus. Morreu, já deu Deus. Smith Wigglesworth, a mulher dele morria, ele ressuscitava. Esse homem foi, um dia estudem sobre isso, esse homem foi tremendamente usado por Deus. Smith Wigglesworth, ele era meio bruto, as pessoas iam lá para ser curada, ele dava um soco na barriga, a pessoa saía curada, era uma coisa extraordinária. A mulher dele morria e ele orava, ela ressuscitava. Morria, ele orava, ela ressuscitava. Morria, ele orava, ela ressuscitava. Um dia ela disse: querido, por favor, me deixe ir. Você não precisa morrer de doença. Eu declaro em nome de Jesus: a doença não vai matar você. Você não vai morrer de doença. Doença não agrada a Deus. Nós precisamos repreender a doença, orar para que a doença saia em nome de Jesus. Nós precisamos falar com a doença. Falar: febre, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos em casa quando eles estiverem doentes. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu vizinho, ore por alguém doente. Se ver alguém doente na rua, ore. Deus quer usar você poderosamente, mas você precisa declarar, abrir a boca, confessar. Através das palavras o mundo foi criado, através da palavra o mundo foi todo formado pela palavra de Deus. Então você declara: eu sou curado, eu não vou ter alergia no ano que vem, eu não vou ter mais rinite, não importa se eu moro em Freiburg, eu sou filho de Deus, eu não vou ter mais rinite em nome de Jesus. Amém? Os que ficam espirrando aí, quase morrem espirrando, disseram amém. Amém? Você pode orar por uma rinite, você pode orar por um câncer, você pode orar por alguém paralítico, por alguém cego, mas você precisa crer. Você precisa orar, você precisa crer. Mais uma estratégia: você precisa ler a Bíblia. Primeira, segunda, você precisa orar. Terceira, você precisa declarar. E a quarta, é tremenda a quarta: você precisa praticar a fé. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não adianta dizer que crê e não fazer nada. Ore, se mova. Agora que a Sol está aí no culto, que vergonha, Sol. Eu estava falando de você, eu achei que você não estava. Porque você não sentou aqui no teu lugar. Desculpa, Sol. Eu vou aliviar a tua agenda de oração agora. Essa turma que vai orar.
Cada um. Ô, gente, ora 10 vezes, jejua, lê o Novo Testamento inteiro, daí chama sol. Já vai rápido assim? Coitada, ela tem que ficar se esforçando por você. Você precisa crer. Amém? Tem essas senhoras de oração de igreja mais pentecostal que parece quase uma benzedeira. Não, eu vou lá na irmã tal, vou levar uma roupa para ela orar. Credo, gente. Não, isso aí não é de Deus, não. Vai à noite lá na casa da irmã, a irmã diz: meu Deus está me mostrando. Credo. Não. Não fique indo nessas irmãs da oração, não. Chame a Sol nesses casos. Chame a Sol e o Alan. Chame eles primeiro, depois chama os pastores só, se for muito grave, tá, gente? Amém? Precisa praticar. Põe a mão e ora. Ora. A mulher estava orando pelo cachorro, a Dani me contou esses dias. Pode orar pelo cachorro, não tem problema, não há limite. O cachorro é uma bênção. Depois que assisti o filme Caramelo, e eu tenho um caramelo, pensei, pá, qualquer coisa me acontecer, esse cachorro pode me salvar. Desculpa pelo spoiler, mas é um bom filme, tá, gente? 5. Andar com pessoas de fé. Eu vou na Colômbia, eu vou lá ver o que Deus fez naquele lugar. Deus fez algo extraordinário, mas eu quero andar com pessoas de fé. Eu estou lendo alguns livros, eu tenho 5 livros sobre cura para ler. Porque o meu mentor, o pastor Márcio Juarez Lago, o pastor Márcio, que vocês conhecem, do Veredas, de Curitiba, ele falou: Jonathan, você vai ter que ler esses livros. Eram 5, agora são 6, porque ele me mandou mais um. O Andar no Espírito, do David Robertson. E eu vou ler. Eu estou lendo, daí eu mando para ele mensagem. Eu tenho um compromisso de horário de oração com o meu mentor. Eu oro todos os dias no mesmo horário, daí eu dou um feedback para o meu mentor. Estou orando. Vocês acham que crescer é fácil? Não é, né, Lucas? Cadê o Jones? Está aqui o Jones. A parte de comer é boa até, né, Jones? O problema é aquela hora que daí tem que parar de comer, né? No Evangelho também. Tem que comer, daí tem hora de fazer jejum. Amém? Então você precisa andar com pessoas de fé. Esse é o 5º ponto. 6º, eu estou sendo rápido, gente. Aqui eu tenho Provérbios 13:20 que diz: aquele que anda com sábios será mais sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Gente, você tem que melhorar a qualidade dos seus amigos. Você tem que andar com pessoas que te elevem, que te façam crescer, pessoas que agregam alguma coisa para a sua vida e você possa agregar para elas. Amém? Cuidado com a qualidade dos seus amigos, porque tem uma frase de Jim Rohn que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você anda só com gente incrédula, com gente que duvida, com gente que não crê, com gente ateu. Você anda o tempo inteiro com gente que te joga balde de água fria quando você fala alguma coisa de Deus. Eu falei, Deus falou comigo um número, 300/20, 300 pequenos grupos, 300/30, 300 pequenos grupos até 2030. E uma pessoa disse para mim assim: esses sonhos aí, você sonha, mas isso aí nunca acontece como você sonha, sempre é menos. Sai, capeta. Eu já te liberei, mete o pé. Amizade. E aí veio o Johnny. Falei: Johnny, Deus falou comigo um número. E esse número não é brincadeira, Deus falou comigo. Foi uma palavra clara de Deus. 300 pequenos grupos até 2030. Se alguém duvidou aqui, filhas da mãe, não é para duvidar das coisas que Deus fala para a gente. Aí o Johnny falou assim: não, pastor, não serão 300 pequenos grupos até 2030, vai ser mais. Deus vai fazer mais do que você sonhou, mais do que Ele falou com você. Deus vai dar mais, vai crescer mais rápido, vai ser mais forte. Sabe quem é o Johnny hoje? Ele é supervisor de PG. Olha só, além de baterista da igreja, supervisor de PG. Ser baterista já é quase o nível hard de uma igreja. Imagina supervisor de PG. O PG dele multiplicou. A pessoa que disse que não é possível, nem tem PG, nem está vindo da igreja, não está nem sei hoje onde está. O PG dele multiplicou, ele creu, ele crê no sonho. Você crê nisso?
Deus vai fazer abundantemente mais. Fraiburgo é uma terra de avivamento. Posso contar um testemunho para vocês como essa terra é boa? Semana passada, eu recebi uma ligação de um amigo dizendo: Jonathan, está aí em Fraiburgo por uma ocasião de trabalho o pastor Fabrício Cunha, ele é o líder nacional da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e ele quer falar com você. Eu fui ao hotel, tomei um café com ele. É o líder nacional de missões nacionais, Marcelo, do Brasil. Fui lá, simples assim, vou lá, tomo um café com ele. Ele falou: Jonathan, quantas igrejas você quer plantar aqui nessa região? Eu falei: eu quero plantar 10. Ele falou: aí, gostei, rapaz, gostei de você. Eu falei: já estou plantando 2. Nós estamos caminhando, nós sonhamos com as coisas de Deus e falamos das coisas de Deus uma manhã. Foi tremendo. Nessa semana eu recebi uma outra ligação. Era o líder do Veredas Antigas, do FFI, Family Foundation International do Brasil, o pastor Marcelo Stout e a sua esposa Dina, estavam passando por Fraiburgo, me ligaram: Jonathan, queremos tomar um café com você. Fizemos um jantar, segurei eles, fiz eles posar uma noite aqui. Essa cidade é abençoada. Desde que eu pisei meu pé aqui, Deus falou comigo que Ele faria algo extraordinário nessa cidade. Essa cidade é uma bênção. Você precisa amar a sua cidade. Eu estou pegando no pé do pessoal do meu PG. Se eles estiverem me assistindo pela internet, escutem que é bem para vocês, meus filhos, e eu amo vocês. Eu estou pegando no pé do pessoal do meu PG em Monte Carlo. Falei: tem que amar a cidade, tem que abençoar a cidade, tem que profetizar. Você tem que olhar para a tua cidade, falar bênção sobre a cidade, crer, amar, elogiar. Você tem que amar a sua cidade. Recebo isso, Monte Carlo, em nome de Jesus. Eu tenho confrontado eles nisso. Tem que amar. Porque tinha PG que, meu Deus, nós ia se agarrando e afundando nos lodos do inferno. Nós ia indo longe. Essa cidade não tem jeito, esse povo não quer Deus. E aqui nada anda, aqui nada prospera. Fala: em nome de Jesus, não. Vai abençoar. Jesus está aqui para liberar e libertar essa cidade em nome de Jesus. Amém? Ande com pessoas de fé. 6. Permaneça em comunhão com Cristo. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, essa pessoa dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, é Cristo. Eu vou orar e o doente vai ser curado. Eu levo glória? Não. Eu vou orar e o doente não vai ser curado. Eu fico frustrado? Não posso. Porque não sou eu que curo, não é meu poder, não é meu nome, não é minha unção, é Cristo. Eu preciso estar em Cristo, eu preciso confiar que Cristo é poderoso para fazer. O Norvel Reis, ele dizia o seguinte: eu imponho as mãos sobre o doente, oro por eles e vou cuidar da minha vida. É Deus que cura o doente. Amém? Eu quero orar pelos doentes no final do culto hoje. Quem quiser receber a oração, eu vou orar por todos que quiserem. Você vai dizer: você acabou de falar para nós ser maduro, para nós ir orar nós? Não, tudo bem. Vocês estão começando, eu oro por vocês hoje. Mas eu quero que você cresça na palavra, amém? E último, esse é tremendo: queimar as carroças e os aparelhos de arar a terra. Exemplo de Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, diz assim: então Eliseu voltou, apanhou a junta de boi e os matou, queimou o equipamento de arado para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e passou a segui-lo. Queimar as carroças é importante. Tem coisas na área da fé que você precisa dar um passo que você não possa ter mais para onde voltar. Não faça isso por emoção, por loucura, por emocionalismo, por religiosidade. Mas quando Deus te der uma convicção, creia. E não deixe espaço para você voltar atrás. Deus quer te usar poderosamente. Amém? Saiam desse culto, vão para casa, vão meditando, digerindo, orando, lendo a Bíblia. Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos se encher dessa fé e orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. Vamos terminar todo o PG orando pelos doentes. Impõe a mão, ora, e Deus vai fazer uma obra sobrenatural. Porque é Deus quem cura e Ele tem prazer. E o mais pequenino aqui, o mais humilde, o menor, é esse que Deus vai usar mais.
Eu já ensinei isso aqui no começo do ano, vocês lembram? É os pequeninos que Deus quer revelar o seu poder. Gente orgulhosa, arrogante, metida, soberba. Ai, meu Deus. Por isso está demorando as minhas coisas. Tem que ser pequenino, tem que se humilhar, tem que se quebrantar. Esse orgulho desgraçado impede a gente de ver a glória de Deus. Oral Roberts dizia o seguinte: a fé é abandonar o passado, caminhar em direção ao futuro que Deus preparou. É você seguir adiante. Ah, mas eu sempre tinha renite, mas eu não vou ter mais. Eu sempre fracassava, mas não vou fracassar mais. Em nome de Jesus, Deus está comigo. Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer um milagre. Eu vou orar, eu vou crer, eu vou abençoar, eu vou profetizar, eu vou crer e não vou duvidar. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Como aumentar a nossa fé? Essa é uma aula, não é uma pregação. É uma aula bíblica. Como aumentar a sua fé? Como ter mais fé? Vamos lá? Revisão. Primeiro, você precisa ler a Bíblia. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. 2, você precisa ter uma vida de oração. Ore e continue orando até orar de verdade. Ouviram a frase? Ore e continue orando até orar de verdade. Vai engrenando, vai orando, vai clamando, vai buscando, vai orando. Uma hora você começa a engrenar nessa vida de oração. 3, declare, confesse, profetize, abençoe. Meu filho é uma bênção, meu filho é abençoado. Você está vendo aquela criança, aquele adolescente, tudo virado do avesso. Você vai dizer: meu filho é uma bênção, meu filho é abençoado. Eu profetizo, Deus já preparou algo, meu filho vai ser usado no ministério. Deus vai fazer algo extraordinário na vida do meu filho. Vai abençoando, abençoa a tua casa, abençoa o teu carro. Vai orando em nome de Jesus. 4, praticar a fé. Começar com as pequenas coisas. Ore pela dor de cabeça, ore pelo cachorro, ore pela renite, repreenda o mal na sua vida. Se prepare, porque eu quero trazer uma palavra sobre autoridade espiritual, para que vocês aprendam a repreender o diabo. O diabo precisa ser repreendido, amarrado, expulso, em nome de Jesus. Amém? Pratica a fé, ande com pessoas de fé. Em vez de pedir para Sol para orar, diga: Sol, deixa eu aprender com você como que você vive essa vida. Alan, deixa eu aprender com você. Vai andar. Pastor, ô pastor Jonathan, vamos fazer um jejumzinho daquele que você fez no começo do ano? Vamos junto, eu vou com você. Aleluia, Deus levanta pessoas para jejuar comigo. Em 2026, uma turma aí, 40 dias na caminhada. Vamos jejuar, vamos orar. Tem que surgir pessoas aqui que digam: pastor, que horas que você acorda de manhã para orar? E eu falo o horário, você vai dizer: eu vou acordar meia hora antes. Quando a filha do Poyanguichu falou que estava orando às 4:30 da manhã, o Poyanguichu disse assim: puxa vida, vou ter que começar a orar às 4. Aí um dia ela começou a orar às 4, daí ele falou: para, eu vou ter que acordar 3:30, é muito cedo. Mas minha filha não vai orar mais do que eu vou orar. Amém? Ande com pessoas de fé. Permaneça em comunhão com Cristo. É Cristo que faz toda a obra. Dependa de Cristo. Seja um dependente de Cristo. Ouça a voz do Espírito. E 7, queime as carroças. Dê passos que você não possa voltar mais atrás. Amém? Eu quero orar por você. Mas vamos ter 2 momentos. Eu quero orar por você que está aqui. E que você saia daqui crendo que você pode ser uma pessoa que vai viver milagres. Feche os teus olhos, abra as suas mãos. Você crê nisso? Eu não sei se você crê, mas deixa eu dizer uma coisa: abra as suas mãos onde você está. Talvez algumas pessoas vão sentir a mão esquentar agora, a mão tremer. Eu não sei como que Deus está querendo se manifestar. Mas deixa eu dizer algo, e por estar dizendo isso aqui nessa noite, em um culto, onde você congrega, você está na sua igreja, é o seu pastor que está falando, isso tem muita relevância. Deixa eu dizer algo: Deus quer usar você para operar milagres na cidade. Deus quer usar você para curar pessoas, para abençoar pessoas, para mudar o destino de pessoas.
é as suas mãos, é a sua boca. Deus está querendo encher você de poder e de unção. Receba em nome de Jesus. Você está saindo desse culto, você tem recursos, você sabe que você precisa aumentar a sua fé, e sem fé não tem como agradar a Deus. Você sabe que pela fé você vai ver sinais, milagres e maravilhas. Você sabe que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas deixa eu te dizer algo agora. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. É você que Deus quer usar. Deus quer usar a sua vida. Você diz, mas quem sou eu? É bem você. Deus quer ungir você, e Deus quer usar você. Deus quer uma igreja madura, que anda em fé, que anda em discernimento, que anda no poder do Espírito. Deus quer usar você poderosamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai recebendo agora nas suas mãos. Eu não sei, eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, ela disse, eu quero ver uma cura, eu quero ver um milagre. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus quer te usar, Deus quer usar você poderosamente. Diga, comece a orar e diga, Senhor, usa-me, Senhor, me abençoa. Aleluia. Adonai se manifestará. Eu, se fosse você, aproveitava agora e dizia, Deus, eu quero ser usado por Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu quero nesse momento orar, Pai. Eu quero orar para que o Senhor venha, Deus, se revelar à sua igreja. Eu oro por uma igreja madura. Eu oro por uma igreja que cresce. Eu oro por uma igreja que vai viver sinais, milagres e maravilhas. Eu oro por uma igreja que vai viver sinais, milagres e maravilhas em meio aos PGs, na casa, com os filhos. E nós ouviremos os milagres e nós receberemos os relatos de milagres. Você não vai morrer de doença. O Senhor é o Deus que cura. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, em um comando. O crente que está em Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos um com Cristo, nós estamos escondidos com Cristo em Deus nas regiões celestiais. Nós dizemos, doença vai embora em nome de Jesus, câncer vai embora em nome de Jesus, gripe vai embora, enfermidade vai embora, toda doença renal vai embora em nome de Jesus. Toda doença no fígado vai embora, doença, todos o reumatismo, toda dor, toda fibromialgia, doença pulmonar, respiratória, vai embora em nome de Jesus. Nós oramos, enfermidade vá embora em nome de Jesus. Nós oramos, eu oro para que uma unção venha sobre essa igreja, sobre as pessoas, sobre os crentes. Amadurece a igreja, Senhor. Faz a igreja viver sinais, faz a igreja ler a palavra. Senhor, levanta a igreja. Nós cremos numa igreja madura, numa igreja adulta, numa igreja crente, numa igreja que não duvida, mas crê na obra de Deus. Sim, vamos dizer, Elohim Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai. Você pode levantar suas mãos. Se manifestará. Aleluia, aleluia. Vamos dizer mais uma vez, Yahvé, Yahvé. Vamos dizer, você não será mais como uma onda do mar. Você vai ser um rio corrente. Nenhuma barreira vai segurar você. Nenhuma barragem vai segurar você. Tamanho poder, tamanha força do fluxo do poder de Deus na sua vida. Você será usado por Deus poderosamente. Você não é dependente de pastor. Você não é dependente de gente para orar por você. Deus quer usar você para abençoar pessoas. Você vai dizer para uma pessoa no seu trabalho: posso orar por você? E você ora, e você repreende a doença, e você expulsa a doença, e deixa Deus fazer a obra dele. Amém? Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite?
Sim, você pode aplaudir Jesus. Adonai Sim, se manifestará. Aqueles que querem receber oração, fiquem aqui, venham para frente. E você está liberado para ir para sua casa. Mas leva essa unção, leva o poder de Deus para sua casa, em nome de Jesus. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levantamos o teu nome. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé,